Agora é hora de falar em direito de família. Como fica a questão do testamento nesse período de pandemia? Bom dia a todos, eu me chamo Karime Costa Lunga e estou aqui novamente com os senhores para conversarmos sobre direito de família no quadro Falando em Direito do programa Sinta-se Bem. Já é o nosso terceiro encontro desde que iniciamos essa nova modalidade, né, de reunião, de discussão, e hoje eu trago mais um tema que nos parece muito caro para esse período que enfrentamos, em que toda a nossa rotina se encontra, de certa forma, desregrada, não é? Considerando que as atividades ainda estão dentro de casa, nossos filhos não estão na escola ainda, e existe uma séria, grande limitação para a circulação das pessoas, e isso também acaba surtindo seus efeitos no fato de como concretizar a vontade daquelas pessoas que já estão preocupadas, muitas vezes até com esse novo caos que se instalou, com esse cenário, né? E essas pessoas que gostariam de dispor a sua vontade em relação ao patrimônio que deixa, né? Nós já tivemos uma primeira manifestação do processo legislativo, não é, para que entrasse em vigor o projeto de lei 1179 deste ano, que foi apresentado pelo senador Anastasia, foi aprovado no Senado e agora aguarda aprovação na Câmara dos Deputados, não é? E, já apresentavam neste projeto, o senador Anastasia já apresentou uma proposta de flexibilização do prazo que a legislação traz para que seja aberto o inventário quando do falecimento de uma pessoa. Então, o que o legislador apresenta é 30 dias a partir do momento em que ocorre o óbito. Com essa nossa nova realidade imposta, não é? A proposta do projeto de lei é para flexibilizar esse prazo e para que ele seja, então, aberto só a partir, que ele corra, não é só a partir do momento em que for decretado o fim da quarentena, efetivamente, não é? E para que ele seja mais largo do que esses 30 dias. Muitas vezes, nós vamos enfrentar que no momento de fazer a abertura desses inventários, pode existir declaração de vontade, diferente daquilo que o legislador apresenta como ordem legítima de sucessão quando ocorre o falecimento de uma pessoa. Ou seja, o legislador apresenta no seu Código Civil, o nosso Código Civil vigente é o de 2002, que entrou em vigor em 2003, e nesse instrumento, né, nessa lei, surge a ordem de herdeiros necessários que vão receber o patrimônio deixado pelo falecido, que são o cônjuge sobrevivente concorrendo com os descendentes, o cônjuge sobrevivente concorrendo com os ascendentes e, por fim, na inexistência de descendente e ascendentes, o cônjuge sobrevivente. Queria fazer uma observação que, na verdade, o legislador ele apresenta os descendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente, os ascendentes concorrendo com o cônjuge sobrevivente. Por que o cônjuge sobrevivente vem em segundo plano? Porque ele é uma figura que foi acrescida nesta nova legislação à condição de herdeiro necessário, ou seja, quem são os herdeiros necessários? Aqueles que não podem ser afastados de receber uma porção, um quinhão daquilo que é deixado pelo falecido, não é? Um quinhão, e quando nós falamos receberem, é muito no sentido de dar continuidade às relações jurídicas, não é? Isso pode ser, inclusive, também receber as dívidas deixadas, que, por óbvio, só vai esse herdeiro responder pelas dívidas no limite daquilo que também foi recebido de patrimônio pelo falecido, tá? Por que eu estou fazendo toda essa longa introdução? Para explicar que muitas vezes aquele herdeiro necessário imposto pelo legislador não é de acordo com os interesses da pessoa que pensa em testar, em deixar o seu patrimônio para alguém. Vamos dar um exemplo que cada vez tem sido mais comum, lá no escritório já fiz mais de um instrumento nesse sentido, que seria para deixar uma parte do seu patrimônio para a pessoa, para a instituição de caridade ou para uma instituição que se responsabilizasse por cuidar de determinados animais, enfim, assim por diante. Isso pode acontecer. E só se pode fazer esse instrumento testando sobre metade do patrimônio a partir do momento em que respeitada a
parte legítima dos herdeiros necessários. Não é? E os outros 50%, como se age em relação aos outros 50%? Eles podem ser efetivamente destinados a quem o testador quiser. E existem formas de realizar esse testamento. O testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado, que são 3 formas de disposição de vontade que constam na lei e que contam com formalidades que devem ser cumpridas de um jeito ou de outro para que mereçam efetivamente a sua validade e eficácia, a validade e eficácia a esse instrumento. O testamento público e o testamento cerrado, para que sejam realizados, contam com a participação do poder público, na figura do tabelionato, não é, que conta com fé pública para dar aval àquele instrumento e dizer que as formalidades estão cumpridas efetivamente e que pode, então, entrar em vigor aquela vontade expressa no documento. O testamento particular, por sua vez, ele necessita a participação de 3 testemunhas e pode ser feito de próprio punho ou mecanicamente pelo testador, mas precisa existir a participação dessas testemunhas. E é aí que nós chegamos no problema, efetivamente, do nosso encontro de hoje, que é como reunir essas pessoas em tempos de isolamento social, não é? Em tempos de pandemia, acaba motivando essa quarentena. Como fazer aquela pessoa que tem interesse em dispor da sua vontade para efetivamente poder celebrar um testamento, fazer um testamento, né? Num momento como esse, em que existe uma grande limitação para os atos jurídicos, de um jeito ou de outro, performados pelo tabelionato. Né? Então, existe mais um projeto de lei em andamento, que foi apresentado pela Soraya Tronic, o projeto de lei número 1627, que está aguardando designação de relator para que seja flexibilizada essa regra trazida para a realização de testamentos. Não é? Nós temos uma forma específica de testamento que o legislador apresenta, que é o testamento realizado mediante circunstâncias especiais. Não é? E podemos, sim, essa é a nossa defesa, é o que eu venho defender aqui nesse momento, no sentido de flexibilizar os termos do testamento, das circunstâncias excepcionais, para que um testamento realizado em momento de pandemia seja assim entendido. É isso que o projeto de lei apresenta também, a possibilidade de realização de um testamento sob circunstâncias especiais, como essa pandemia que enfrentamos, não é? Em que, desde que seja gravada a imagem do testador, dizendo o que quer, não é? Com outras 3 pessoas participando por um encontro de conferência, ou que seja gravada a sua voz, e as outras pessoas também dando ok, participo, não é? Se possa dar eficácia a esse instrumento. Desde que, no momento em que passar a pandemia, existe um prazo de 90 dias para que o instrumento seja confirmado no tabelionato, senão ele vai ser questionado a sua eficácia. Eu, na realidade, Cláudia, eu recomendaria para um cliente, no sentido de não só confirmar um novo documento, esse testamento, fazer um novo, efetivamente, dizendo, olha, é isso que eu quero, está de acordo com a minha vontade, essa declaração, enfim. E eu gostaria de observar que não pensem os senhores que não é comum nós estarmos tratando com esse tipo de preocupação neste momento, até porque, infelizmente, a maneira como se instalou essa pandemia faz com que muitas pessoas se preocupem. Nós estamos, uma das nossas maiores preocupações, não é no que diz respeito à mortalidade, não é? A nossa saúde. Então, quando nós temos essa iminência do risco de vida, é muito possível, sim, pensarmos em instrumentos que venham a resguardar a nossa vontade, o nosso interesse, considerando os nossos entes queridos. Não é? Hoje eu ia falar sobre o testamento, falei sobre o testamento, sobre esse projeto de lei, e na próxima semana, com certeza, estarei aqui, ou no vídeo, ou pessoalmente com a Claudinha, que é a nossa esperança sempre, não é? Se não for eu, vai ser a Salo, estaremos aqui conversando sobre direito de família. Muito obrigada por me assistirem e fiquem bem.